Boa noite, meus amigos, meus irmãos que acompanham o grupo Aulas da Vida do Centro Espírita Amor e Caridade. Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui para refletirmos sobre um subtítulo do tema do mês. O tema do mês de junho é possível ser feliz neste planeta? E hoje, especialmente, nós falaremos sobre praticar o bem ao semelhante, que tem toda a ligação, meus amigos e meus irmãos, com a felicidade. Então, praticar o bem ao meu semelhante. Há pouco tempo, nós aqui fizemos uma reflexão sobre a felicidade. Quem teve a oportunidade de ouvir vai recordar que nós falamos, como está na nossa doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é possível termos uma felicidade relativa, porque uma felicidade absoluta, plena, não será neste planeta, que é um planeta, um mundo de provas, de expiações. Um planeta escola. Não quer dizer que nós estamos aqui nessa experiência presente, vivendo uma reencarnação apenas para o sofrimento, sem termos momentos alegres ou momentos felizes. Para cada um de nós, a felicidade vai aparecer ou vai se configurar de uma maneira, não é mesmo? Então, nós aqui temos o tema do mês. É possível ser feliz nesse planeta? E vamos então analisar o tema de hoje, que é praticar o bem ao semelhante, para ver se nós conseguimos juntos encontrarmos um pouco mais de felicidade em nossas vidas, para que os dias, as semanas, o ano e a nossa existência presente se tornem mais leves. Bom, vamos refletir a respeito de uma carta, de um versículo, que está na carta de Paulo de Tarso aos Efésios, capítulo 6, versículo 13. Ele diz o seguinte: portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e depois de tudo permanecer firmes. Mas vestir-nos da armadura de Deus para que em dias difíceis nós possamos nos tornar fortes e vencer o mal comum, porque às vezes um dia bom e um dia mau. E que nesses dias maus, ele diz aqui, possamos permanecer firmes. Esse versículo da carta de Paulo vem enfatizar a importância de nos prepararmos espiritualmente para enfrentarmos as dificuldades e as tentações da vida, utilizando a proteção de Deus. E vamos ver agora, nessa nossa parte aqui dessa reflexão, quais seriam essas proteções de Deus. Mas antes, eu gostaria de falar a vocês o seguinte. Essa carta de Paulo, ele fala que nós devemos estar preparados para resistir às forças do mal, Por isso, vou repetir. Por isso, vestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e tendo feito tudo, para que possa resistir, ficai firmes, Ele dá a nós cristãos as armas, digamos assim, entre aspas, necessárias para resistirmos às forças malignas que lutam, contra a nossa fé em nossas almas. Nesses momentos de dias maus ou dias ruins, vamos voltar o farol da vida, o farol da consciência para a nossa consciência, para o nosso interior, para que a gente possa analisar que tipo
de ser humano, em que nível, no grau da evolução, eu estou. Nos dias maus, naqueles dias ruins, eu fico por muito tempo lamentando, reclamando, ou falando por que comigo, meu Deus, ou dizendo muitas vezes, como já vimos, mas veio acontecer isso justo comigo, na minha família, com as pessoas que são tão caras para mim. Mas quando eu penso assim, eu estou deixando de lado uma das armaduras de Deus que Paulo de Tarso nos traz aqui. E eu vou falar sobre cada uma delas. São 4, as principais. Quando eu volto o farol para dentro de mim, eu começo a perceber o quão importante está sendo as minhas ações no meio em que eu estou vivendo, para que o dia se torne melhor, para que o ambiente em que eu vivo se torne melhor, para que a vida do outro que convive comigo se torne melhor. Bom, quando nós, no nosso ambiente interior, nós exercitamos, por exemplo, na nossa vida e no nosso ambiente interior, a benevolência e a beneficência. Quando eu pratico essas virtudes, a virtude do bem, e pratico, eu torno o meu ambiente melhor. E é nessa hora, no momento em que eu tenho a oportunidade de ser benevolente e ser beneficente, eu tenho condição de fazer com que eu sinta uma alegria, uma satisfação tão diferente, tão leve, que me faz, por muitos minutos ou horas, sentir-me melhor. Sentir algo que eu posso dizer aqui a vocês, que é uma felicidade relativa. Quando eu tenho, é uma felicidade possível nesse mundo, quando eu tenho condição de sair e fazer o bem, ou de desejar o bem a alguém. Já pensaram qual a diferença entre beneficência e benevolência? A benevolência é a bondade do ânimo, É o ânimo de ser bom com alguém ou em alguma coisa. Eu tenho essa vontade, eu quero ser uma pessoa do bem, eu penso bem, eu sou uma pessoa boa, digamos assim, É o ser bom. Agora, a beneficência é realmente o bem na prática, é a ação, é o bem em ação, é a ação de quem faz o bem, a beneficência. É um comportamento da pessoa que busca ajudar ou fazer o bem ao próximo. Mas, Ângela, as duas coisas me parecem muito parecidas. Sim, elas são muito semelhantes, Mas elas são coisas distintas. Quando eu sou benevolente, eu sou uma pessoa boa, eu sinto o bem, eu desejo o bem. Quando eu sou beneficente, eu não só sinto e desejo o bem, como eu coloco essa minha bondade em ação. E quando eu coloco essa minha disponibilidade para o bem em ação, na prática, é quando eu saio de dentro de mim e vou em direção ao meu próximo. Jesus dizia, vamos relembrar aqui Jesus, que seria reconhecido os seus discípulos na medida em que eles fizessem o bem ao seu próximo. Quando nós estamos exercitando a nossa fé e a nossa atenção a sermos um ser humano melhor, do bem, na teoria e na prática. Isso acontece em todos os dias da minha vida? Vamos pensar, nós fizemos alguma caridade hoje?
No final de uma semana toda, quando eu paro para pensar, eu tenho condição de pensar se eu pude praticar alguma caridade ou eu só pensei em fazer a caridade, em fazer o bem? No final de um mês, eu faço essa reflexão? Seria muito previdente se nós pudéssemos fazer essa análise no dia, no final de um dia, no final de uma semana, no final de um mês. E vamos lembrar que existem dois tipos de caridade. A nossa doutrina nos ensina, né? Nós temos a caridade material, que nós podemos fazer com aqueles bens que nós já temos condição de ofertar. E nós temos, né, o que é físico, o que é material, uma cesta básica, um valor, alguma coisa físico, roupas. Quando eu dou alguma coisa de material, é uma caridade material. Quando eu faço a caridade moral, aí ela abrange várias coisas, né? Por exemplo, quando alguém chega em nós falando mal de uma terceira pessoa, eu continuo a falar mal daquela pessoa e falo, é isso mesmo, essa pessoa é isso, é aquilo, ou eu paro e nada digo, se eu não tenho nada de bom para dizer, para acrescentar, que vai fazer bem àquelas pessoas, então eu me calo. E eu exercito ali a caridade, uma das caridades morais, que é se calar ao invés de falar mal, ser maledicente contra um irmão que não está nem sabendo que estão falando dele. E eu nem sei o lado do outro para falar alguma coisa, né? Essa é uma caridade moral, quando eu me calo. E existem outras, né? Quando eu dou o meu tempo para uma pessoa, é uma caridade também moral. Quando eu, por mais complicado que esteja para mim também, mas que eu posso proporcionar horas melhores a outra pessoa, uma visita, uma companhia, um ouvido, né, de atenção a alguém que precisa daquela atenção naquele momento, também é uma caridade. As duas são meritórias, segundo está em o Evangelho, segundo o Espiritismo. Agora, a caridade moral, ela é um pouco mais, a gente pode avançar um pouco mais rápido na nossa evolução espiritual, quando a praticamos, porque ela exige muito de nós e desse ser melhor que nós precisamos aprender a ser. Mas as duas têm mérito, mas a caridade moral, ela nos ajuda a evoluir um tanto mais rápido, se eu posso assim dizer, né? Agora, e qual é a proteção que Deus nos oferece? Lembra? A carta de Paulo, ele está dizendo assim aos Efésios: portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir a um dia mau e permanecerdes firmes. Quais são essas armaduras, né? Ela consiste em 4 principais armaduras que eu quero aqui falar a vocês. A cintura da verdade. Essa é uma armadura de Deus. A couraça da justiça, os calçados da prontidão e o escudo da fé. A cintura da verdade, o que significa? Significa que devemos nos ater às verdades de Deus e ao que Ele nos ensina acerca das nossas vidas. Não é ficar procurando verdades aqui, ali e acolá. Nós temos que entender uma verdade. E se nós nos entendemos cristãos, o que Jesus Cristo nos disse? Deus é nosso Pai. Nós somos todos irmãos. Fomos criados para aprender a amar e para aprender a amar servindo. E que esse reino aqui não é o único, né? Jesus dizia, meu reino não é deste mundo. Uma outra armadura de Deus
que é a couraça da justiça. O que a couraça da justiça significa? Devemos lutar por aquilo que é correto e justo. A verdade e a justiça já apareceram aqui. O que é correto e justo, o que é bom para mim também deve ser bom para o meu próximo. Depois, os calçados da prontidão. Isso lembra, né? Estarmos preparados para ajudar, para caminhar junto com o nosso próximo. Mas vamos ver aqui. Significa que devemos nos manter alertas e preparados para enfrentar os desafios que a vida nos apresenta a nós e ao nosso próximo, porque se nós estamos com os calçados, né, da prontidão, preparados para o que a vida irá nos apresentar, para caminhar, né, junto ao bem, à verdade, à justiça, ao entendimento de que tudo nessa vida existe uma razão para ser e para existir, e que tudo que nós passamos não é nada mais, nada menos do que lições que devemos aprender com todo o amor e com toda a nossa boa vontade. Então já apareceu a verdade, a justiça e agora a prontidão, né? A prontidão. Nós devemos estar alertas com esses calçados da prontidão. E por fim, a quarta armadura de Deus que devemos ter para enfrentar dias um pouco mais difíceis será o escudo da fé. Então nós já vimos a cintura da verdade, a verdade sempre, a couraça da justiça, a justiça e o respeito para mim e para o meu próximo. O calçado da prontidão, o meu estado de alerta para tudo que me vem, eu consiga vencer, consiga resistir e consiga ter os melhores entendimentos para passar por aquela fase ou aquela dificuldade do momento. O escudo da fé significa que devemos ter fé em Deus, mesmo quando tudo parece impossível. Sabe aqueles momentos em que eu lembrei há pouco, que se diz assim, ou que nós já dissemos, ou que ouvimos alguém dizer: meu Deus, por que comigo? Estava tudo tão bem, estava tudo tão redondo na nossa vida, estávamos felizes. Agora chega, por exemplo, uma doença na família, chega, por exemplo, um desencarne de uma pessoa tão cara para mim, chega, por exemplo, uma mudança que eu devo fazer, ou um desemprego repentino, alguma coisa em que eu me encontre num lugar de sofrimento, num lugar onde acreditar em Deus e acreditar que tudo que eu estou passando agora é por vontade de meu Pai e é para o meu bem e é para o bem da minha família. Quando nós entendemos que tudo na nossa vida são lições e que tudo passa, tanto as coisas ruins, também quanto as coisas boas, porque nossa vida ela é feita de ciclos, são fases e fases de aprendizados. E esses aprendizados e essas nossas fases, elas precisam ser bem vividas. E quando nós não olhamos só para nós, nós devemos olhar para dentro de nós, para analisar que tipo de espírito eu já estou aqui na Terra, que tipo de ser humano eu já sou, tanto para mim, quanto para a minha família, quanto para as pessoas que convivem comigo e também para as pessoas que passam por mim todos os dias. Que tipo de ser humano eu sou? Nós costumamos dizer que quando eu analiso a pessoa que eu sou fazendo algo para alguém, quando ninguém está olhando, sou eu e aquela pessoa, eu ajo da mesma forma quando tem muita gente olhando? Numa situação em que alguém pede atenção,
eu olho nos olhos daquela pessoa e dou a atenção de que ela está precisando. Da mesma maneira, se eu estou sozinha numa sala ou se tem muita gente me olhando, a partir desse exercício, você vai entender, meus amigos e meus irmãos, se a prática do bem ao meu semelhante já está acontecendo de uma forma natural, ou se é uma prática ainda raciocinada, pensada, medindo prós e contras. Nós já ajudamos as pessoas pensando ajudar alguém, não importa a quem, não importa o lugar. Deve dar o que a mão direita dá, a mão esquerda não precisa saber. Nós já somos essas pessoas. As pessoas que são gratas, que não guardam mágoas, ressentimentos e que ajudam ainda assim as pessoas que um dia tentaram te afetar nesse sentido. Em Lucas, capítulo 3, versículo 11, foi dito o seguinte, ele fez a seguinte anotação, e respondendo ele, disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver 2 alimentos, faça da mesma maneira. Se você tem 2 túnicas, àquela época, reparta. E aí, nós temos, neste momento, que é o mês de junho, julho, até mais ou menos setembro, são meses de frio, de inverno. E nós temos tantas coisas, não é mesmo? Em nossos armários. Nós já sabemos nos desapegar. Nós já participamos de campanha do agasalho com desapego real. Ou nós damos aquilo que nos sobra. Nós participamos de campanha do quilo, dando para o trem aquilo que eu também como na minha casa. Ou eu dou alguma coisa diferenciada. Nós já participamos de campanhas do agasalho e tantas outras campanhas, dividindo pouco do que temos ou muito que temos. Então, são reflexões para que a gente possa entender, não como o outro está em seu momento na vida presente, se já é uma pessoa boa ou ruim, ou o outro está fazendo a parte dele no momento dele. Eu devo observar como eu estou, o que eu já consigo fazer. Quando daqui partirmos, ou seja, voltarmos para a pátria espiritual, nós prestaremos contas conosco mesmos. A nossa consciência já nos acusa hoje, quando nós não sabemos ou não portamos bem com as pessoas. Hoje mesmo ela já nos acusa. Agora, eu tenho compromissos para viver nessa vida presente, para fazer reparações, para aprender coisas novas, para ir lapidando o meu espírito no caminho do bem, do amor, da ternura, da compreensão, do respeito. É uma lapidação que eu mesma devo fazer. E tudo que me acontece são recursos para que eu saiba e para que eu trabalhe nessa lapidação. E quando eu voltar para o plano espiritual, eu vou ver aquela listinha de compromissos que fiz com pessoas, com acontecimentos, com situações, e eu vou ser aquela pessoa de falar assim, isso eu não fiz, isso eu não fiz, isso eu também não fiz, isso também eu não fiz. Eu fiz o bem, mas quando eu estava disponível, quando dava, quando não ia faltar para mim, imagina, eu vou pensar mais no outro do que em mim. Será que será assim a nossa prestação de contas junto à nossa consciência? O importante é que nós estamos aqui hoje e a partir de hoje nós podemos agir de forma diferente. Quando nós vemos situações difíceis de crianças, famílias, longe de nós, longe do nosso país, da nossa comunidade, eu já sou aquela pessoa que sinto compaixão e que paro para orar,
para fazer uma prece por aqueles meus irmãos em humanidade? Ou sou aquela pessoa que mudo de canal ou que não quero ler aquela notícia porque isso não me pertence? Sim, está longe. Pertence a outra nação, a outros povos, a outras disputas que às vezes eu até desconheço. Mas o que eu conheço é que lá existem pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, que precisam receber um afago, pelo menos por meio das orações, de vibrações de irmãos em todo o planeta. Nós já somos essa pessoa que agimos com compaixão? Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, nosso Hippolyte Léon Denis Arrivaio, ele pergunta aos espíritos, né? Nós vamos encontrar a questão 886, em Lei de Justiça, do Amor e da Caridade. Kardec pergunta assim, em Caridade e Amor ao Próximo, para finalizar a nossa reflexão: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Talvez você já tenha conhecimento dessa questão. Qual o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus? Ele perguntou, e a espiritualidade respondeu: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O amor e a caridade são complemento da justiça, da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Benevolência para com todos, para com o próximo, indulgência para com todos e o perdão das ofensas. Eu estou sendo uma pessoa do bem, uma pessoa que realiza o bem. Eu estou compreendendo e respeitando os erros e equívocos do meu próximo. Eu estou procurando, tentando perdoar as ofensas que ainda me são feitas. Eu estou analisando por que eu me sinto ofendido ao ponto de depois ficar essa pessoa aprisionada ao perdão ou ao não perdão. Porque sim, perdoar é uma libertação. Enquanto eu não perdoo, a única pessoa presa ali àquela situação sou eu. E ao passo que quando eu percebo os motivos de toda aquela situação e compreendo que o meu próximo que me atingiu de alguma forma, ele também está numa caminhada evolutiva dele. Então libera o perdão. Façamos a nossa parte. Sejamos benevolentes, sejamos beneficentes, pratiquemos o bem ao nosso próximo. E até a ciência também já disse, quando nós fazemos e praticamos uma boa ação, nós temos 4 horas de bem-estar. Não seriam essas 4 horas também uma felicidade relativa que nós já conseguimos ter aqui nesse planeta? Pensemos nisso, meus amigos e meus irmãos. E a conclusão é essa, né? Somos todos irmãos em humanidade. Deus é nosso Pai. Fomos criados para a perfectibilidade. Fomos criados para amar e, servindo ao nosso próximo, nós vamos exercitando o amor e assim nos tornando pessoas, seres humanos, um tanto melhores e mais felizes. Que Jesus nos abençoe e abençoe todos os lares, todas as pessoas que nos são caras e todos os nossos irmãos em humanidade, hoje, agora e sempre. Muito obrigada.